Olá, meus amigos do meu canal do YouTube. No primeiro vídeo eu tratei sobre a questão das mulheres. Gostaria de ser tratado com a maior atenção possível, mas em breve eu farei um artigo que trata sobre o assunto do cristianismo com seu caráter popular e progressista, e dentre eles contendo a questão da mulher com mais detalhes. E nessa segunda parte eu trarei sobre o caráter progressista do cristianismo no que tange a sua percepção pelos pobres, pelos setores mais alijados, pelos setores mais injustiçados. Vale atentar que desde o Velho Testamento, com a tradição judaica, havia leis que tratavam sobre a proteção dos mais humildes, mesmo no sistema tribal. Por exemplo, você vai ter no Velho Testamento, na lei mosaica, provavelmente em Êxodo e Levítico, passagens que tratam sobre o jubileu, onde automaticamente as pessoas que moravam em Israel, elas, ao longo dos 7 anos, depois desse período, elas comemorariam o jubileu. Nela, os escravos seriam libertos, as dívidas seriam perdoadas e haveria um novo recomeço. A desobediência do jubileu, por sua vez, asseguraria a destruição de Jerusalém. E muitas vezes, isso já em 586 a.C. E muitas vezes os profetas, grande parte deles oriundos dos setores populares marginalizados, seja no campo ou da cidade, tratavam de forma tácita sobre a desigualdade social. Por exemplo, Amós, em seu livro, ele trata exatamente sobre a corrupção da alta sociedade judaica, principalmente dos setores religiosos, que diziam amar a Deus, mas que extorquiam as pessoas, que defraudavam, que roubavam delas e oprimiam diariamente, e que a condenação delas estava próxima. Isaías, embora oriundo da nobreza, mas com sensibilidade, ele condenava o grau de hipocrisia da alta sociedade judaica. E muitas vezes essa condenação se dava porque ele falava sobre o descompasso entre a liturgia religiosa, ou seja, a forma das pessoas adorarem, com o dia a dia, que havia uma forte disparidade, onde as pessoas oprimiam os pobres, as pessoas não cuidavam da causa da viúva, do jovem, e isso está presente em Isaías 1. Em Jeremias, da mesma forma, tratando isso de forma muito nua e patente sobre uma sociedade corrupta e que não assistia aos pobres e os mais humildes de forma a construir uma sociedade mais justa. Provérbios tem várias citações sobre a defesa do pobre e a condenação de Deus a qualquer injustiça cometida por um rico sobre um pobre, ou por uma pessoa sobre um pobre, ou pela preferência da pessoa, da amizade de uma pessoa com mais recursos do que um pobre. Enfim, você tem várias passagens do Antigo Testamento em que reforça a questão da condenação às injustiças sociais e a defesa aos inválidos e aos setores mais excluídos da sociedade. No Novo Testamento não ia deixar de ser Jesus Cristo na vinda ministerial, tirando o caráter de Mateus, que era cobrador de impostos, e de Zaqueu também, que era cobrador de impostos. Todas as pessoas que Jesus assistiu eram camponeses desassistidos da sociedade. Eram pessoas que não tinham sequer a atenção da aristocracia religiosa judaica. Inclusive setores alijados, como a mulher prostituta, ou a mulher que ungiu os pés de Jesus, ou a mulher adúltera, ou se não, outros setores afins que nem mesmo eram vistos pelos sacerdotes. E isso não ia deixar de ser com a igreja primitiva. Vale citar em Atos 2 que as pessoas dividiam seus bens e repartiam entre si todas as necessidades. Talvez a primeira experiência solidarista do comunismo ou do comunitarismo na versão cristã ao conjunto das pessoas da sociedade diante de uma sociedade excludente, de uma sociedade baseada no sistema escravista que era o Império Romano, e a igreja passaria a tratar dessa forma do modus operandi em seus primórdios dessa maneira específica. A mesma coisa vale citar nas cartas paulinas sobre a postura de Paulo em assistir aos mais desassistidos, aos alijados. A igreja priorizar as viúvas, os órfãos, os anciãos e todas as pessoas que realmente necessitavam de apoio. Em 2 Coríntios trata sobre a questão da oferta aos setores mais humildes, que todos os recursos canalizados pelas igrejas de Corinto viessem para os pobres da igreja de Jerusalém. E assim sucessivamente ela ia ter essa prática na busca pela igualdade, na busca pela justiça plena e daquilo que Deus tratava sempre, da não discriminação às pessoas, do amor ao próximo como a si mesmo, como prática viva do Evangelho.
E acima de tudo, Tiago trata, no seu capítulo 2, sobre a condenação à desigualdade social. Como é que uma pessoa que é da classe alta é recebida na frente da igreja e os sem recursos ficam no estrado dos pés desses irmãos, que são as mesmas pessoas que são das camadas mais altas que oprimiriam os cristãos, que naquela época eram compostos de escravos e pessoas da baixa estirpe da sociedade romana. E Tiago, junto à comunidade de Jerusalém, trata exatamente sobre a condenação à acepção de pessoas e a intolerância sobre as injustiças sociais. Então esse modus operandi, essa prática na questão da defesa da justiça, do amor e do apoio aos pobres, aos inválidos e aos excluídos, é a tônica central do cristianismo, e que muitas vezes muitos clérigos, muitos padres, muitos pastores ou muitos quadros cristãos omitem isso e fazem leitura seletiva da Bíblia. Então qual é esse desafio? Buscar o sentido mais genuíno do cristianismo. Se eu sou criatura, ou se eu sou filho de Deus e fui formado por Deus, o meu irmão, ele é meu irmão porque ele é criado pelo mesmo Deus. Então se ele foi criado pelo mesmo Deus, se você foi criado pelo mesmo Deus assim como eu, como é que pode existir uma sociedade onde uns são mais iguais que os outros? Este é a cerne central, este é o tópico, o vetor central do questionamento sobre se a nossa fé está servindo para que haja uma sociedade mais justa e assim fazendo a vontade de Deus, onde o amor ao meu próximo pode ser igual a mim mesmo, ou se não, se esse amor ao meu próximo é seletivo, se há alguns mais próximos do que outros próximos. E é essa a essência do caráter genuíno da mensagem de Cristo, da mensagem seguida desde o Velho Testamento, que prova o caráter progressista do cristianismo, ainda que alguns cristãos façam vergonha do Evangelho de Cristo e com uma postura excludente e elitista tentam envergonhar o Evangelho de Cristo, que é includente e que privilegia os mais simples se em comparação com os mais altos estratos da sociedade. Vale lembrar, para terminarmos a nossa prosa, que Jesus Cristo, na parábola do jovem rico, ele falou muito claro que era mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é uma verdade nua e patente que muitas vezes certos setores de esquerda não reconhecem ou não querem olhar e que de fato aponta para o caráter genuinamente progressista do cristianismo e até em certos pontos revolucionário. Enfim, é essa mensagem que eu quero trazer para vocês, para reflexão, na certeza que esse assunto pode suscitar uma série de debates. Eu farei um artigo sobre esse tema e fazendo a perspectiva histórica sem cometer erros de anacronismo, na certeza que o cristianismo tem muito a trazer de contribuição à própria igreja, seja no âmbito teórico, seja no âmbito das experiências e do caráter empírico que o cristianismo mostrou que era possível fazer. Pena que com a igreja institucionalizada há a disputa de poder, e na disputa de poder as pessoas querem saber mais dos seus interesses pessoais, dos seus interesses corporativistas, do que o genuíno evangelho de Cristo, tão simples e voltado para as pessoas humildes. Bem-aventurados são os humildes, porque deles pertence o reino dos céus. Essa é a bem-aventurança mais clara de Cristo e que eu quero colocar para você no final desse vídeo. Uma ótima reflexão, conto com o seu apoio, com as suas sugestões e com as suas críticas. E até o próximo vídeo, onde farei uma trajetória sobre o cristianismo, a perspectiva de esquerda e da onde que essa percepção de cristianismo e a agenda de esquerda, seja com o marxismo ou seja com o trabalhismo, via reformismo, elas andam lado a lado na construção de uma sociedade mais justa. Um grande abraço e tchau, meu amigo.